Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal aqui dessa casa de muito amor, de muita luz. Como sempre, né, agradeço por estar aqui, agradeço pelo convite, por poder trazer aqui um pouquinho da doutrina espírita para a gente refletir, para a gente conversar e meditar um pouco sobre tudo que nos foi ensinado, tudo aquilo que a gente precisa sempre voltar a lembrar, tudo que a gente precisa sempre retomar o nosso pensamento, né? E como manda o protocolo, eu vou fazer a leitura da página e após a leitura da página, prece, a gente já inicia esses minutinhos de muita conversa e de troca de experiências aqui. Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 178. A Porta Divina. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus. Está em João, capítulo 10, versículo 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas, cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as às custas de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Querido Mestre Jesus, muito obrigada por mais uma chance de estarmos juntos, de poder levar a doutrina espírita, aquele pouquinho que nós temos conhecimento, a muito mais pessoas que estão necessitando, pessoas que querem aprimorar seus conhecimentos, pessoas que querem estar em contato com a doutrina, que possamos ter momentos aqui de muitas reflexões e depois a aplicação dessas reflexões em nossa trajetória aqui no mundo material. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, a missão de hoje aqui que foi dada, né, foi de falar sobre as noções elementares do Espiritismo, né? E onde estão essas noções elementares do Espiritismo? Elas estão no capítulo 2 do livro que é o Espiritismo, tá? De Kardec, né? E essa obra, ela é uma obra muito útil a todos os adeptos da doutrina espírita e também aqueles que desejam conhecer ainda a doutrina, porque ela traz a definição, né, os fundamentos da doutrina, a base da doutrina, mas ela não precisa ser necessariamente acompanhada e lida somente por quem está chegando agora. E por que não, né? Porque o segundo capítulo ele expõe partes, né, da ciência prática, experimental, que é meio que um resumo do livro dos médiuns. E a gente muitas vezes tem dúvidas sobre essas noções elementares. A gente às vezes já está há muito tempo no Espiritismo, achando até que tem muito conhecimento, mas ainda tem algumas dúvidas que aqui no capítulo 2 nós podemos tirar, nós podemos esclarecer essas dúvidas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente volta para essa base, né, quando a gente volta para esses ensinamentos elementares,
quer dizer que a gente está aqui construindo esse alicerce do conhecimento. Por quê? Porque a base ela é muito importante, né? Quando você vai fazer uma obra, quando você vai construir, você tem uma construção de uma casa, você tem um tipo de alicerce. Quando você tem uma construção de uma casa de 2 andares, você vai ter um outro tipo. Quando você constrói um prédio, você tem que ter um outro tipo. Você precisa ter bases fortes para aguentar aquela construção que vem em cima. Então, é basicamente isso. As noções elementares do Espiritismo, elas são importantes para que nós formemos essa base. E elas servem para tirar dúvidas quando a gente já está um pouco mais avançado. Então, se por acaso você está aqui assistindo esse vídeo e já está há mais tempo na doutrina, não deixe de assistir, porque é sempre importante a gente retomar, a gente relembrar aquela base que nós construímos lá da doutrina, né? Ainda mais com um assunto tão importante como esse mini resumo do Livro dos Médiuns, né? Que sempre traz muita dúvida. E aí então Kardec ele começa com as observações preliminares sobre esse assunto. E o que ele fala aqui no item 1? É um erro crer-se que basta a certos incrédulos o testemunho de fenômenos extraordinários para que se tornem convictos. O que ele quer dizer aqui? Aos que duvidam do mundo espiritual, não basta mostrar a eles os fenômenos, não basta mostrar que aconteceu um fenômeno aqui que a gente pode definir como espírita. Não basta. Por quê? Porque se ele é um incrédulo, ele vai continuar sendo incrédulo. Se ele viu aquele fenômeno ali, ele vai continuar sem acreditar naquele fenômeno. E por que isso, né? Porque, conforme Kardec fala, os contraditores se apresentam quase sempre com uma ideia pré-concebida que os desvia de uma observação séria e imparcial. Então, como ele já vem com aquela ideia, ele já vem com aquele pensamento, pode ser qualquer tipo de evento que aconteça, ele já veio com aquela com aquela ideia dele pré-concebida de que tal fenômeno não existe, de que o espiritismo não existe. Então, como ele já entende que isso não existe, ele não vai conseguir fazer uma observação séria e imparcial. Ele já vai vir com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele acredita ou deixa de acreditar. Então, não adianta, porque ele não vai mudar de ideia, né? A não ser que ele esteja aberto e propenso a uma mudança. A não ser que ele, dentro dele, já tenha aquela ideia de que, pode não ser o que eu penso. Eu vou, então, me dar a chance de conhecer o que outras pessoas falam sobre isso, e o que outras religiões, outras pessoas, enfim, outra filosofia fala sobre isso. E aí ele se abre para ele entender. Então ele chega com uma ideia imparcial, e aí sim a gente consegue penetrar naquela pessoa, aí sim a gente consegue demonstrar para aquela pessoa a existência desses fenômenos e demonstrar o espiritismo. Do contrário, a gente não conhece, não consegue. E no item 2, Kardec fala: quem não conhece o espiritismo supõe que se podem produzir fenômenos espíritas como se faz uma experiência de física ou química. O que ele quer dizer aqui? Que aqui eles nos alertam, né? Ele alerta que a busca por informações em reuniões mediúnicas, quando a gente busca saber informações ali em reuniões mediúnicas, isso acontece muito porque a gente não tem o conhecimento. Como assim? Quem conhece o espiritismo sabe que o fenômeno ele não é produzido de acordo com a nossa vontade. O fenômeno é produzido de acordo com os espíritos, de acordo com a necessidade que nós temos de saber de algo, de aprender algo, e não de acordo com o que nós queremos. Então, muitas pessoas buscam reuniões em busca de notícias de familiares, de entes queridos, de pessoas que já se foram do plano material, quer saber notícias dessas pessoas, mas assim, não adianta, a gente não pode ir com essa intenção. Se não for para a gente ter essa resposta, a gente não vai conseguir. E aí o que acontece é que muitas vezes a pessoa se decepciona, porque ela chega lá atrás de uma determinada resposta, e ela não tem a resposta do jeito que ela quer.
E aí ela acaba se frustrando e desacreditando de toda a filosofia, de tudo que a gente fala sobre espiritismo. E aí ele continua: daí a pretensão de sujeitá-los à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para os poder observar. Não admitindo a existência e a intervenção dos espíritos, nem a sua natureza, nem seu modo de ação, esses indivíduos se comportam como se operassem sobre matéria bruta e, desde que não obtêm o que pedem, concluem que não há espíritos. Foi o que eu falei. Se a pessoa vai atrás de um determinado objetivo, que é receber uma notícia, receber uma informação, e ela não obtém, se ela já está predisposta, porque ela tem aquela ideia pré-concebida de que não existe, é óbvio que ela vai sair de lá falando: viu, eu falei, não existe. Eu vim à toa, eu perdi meu tempo. Então, não vai adiantar. Porque os espíritos sérios, eles não se sujeitam aos nossos caprichos. Eles não se sujeitam às nossas vontades. Nós não vamos chegar lá e falar: eu quero notícia de tal pessoa. Às vezes não podemos ter notícias dessa pessoa, às vezes não é o momento, às vezes essa pessoa que já partiu não está em condições de dar notícias, né? E a gente não tem como saber. Daí, quando a gente já não acredita naquilo, se a gente chega lá e não tem uma resposta, a gente já vai rechaçar qualquer ideia de que existe o espiritismo de fato, né? Kardec ainda continua no item 3. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja, e quem se disser capaz de obtê-los, sempre que queira, só provará a ignorância ou má fé. É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem. Aqui entra a análise do espírito que ditou a mensagem, do médium que trouxe, mais a qualidade da mensagem. No caso de espíritos que facilmente provocam fenômenos com intenção de causar medo ou de fazer graça, certamente não é um espírito sério. Então, não necessariamente, na verdade, assim, a gente pode chegar num lugar com o objetivo de ter algum tipo de notícia, não é para ter aquela notícia, mas a reunião ali não é uma reunião dotada de espíritos sérios por trás. E aí a gente pode acabar tendo notícias erradas, né? Espíritos que vêm para zombar, que vêm para brincar, que vêm para ver o sofrimento de quem está ali, e aí traz notícias erradas, traz notícias sofridas, que vão nos fazer mal. Então, qualquer pessoa que diga que consegue produzir esses fenômenos por vontade própria, a gente já percebe que ali não tem um espírito sério por trás. Porque o espírito sério por trás, ele vai dizer que em determinado momento, nesse momento você não pode ter notícias, mas estamos auxiliando a pessoa, estamos fazendo o possível e tal, mas nesse momento a gente não pode trazer as notícias, porque é assim que funciona. Não é a nossa vontade. E os espíritos sérios não se sujeitam à nossa vontade. E já que nós estamos falando de espíritos, o segundo item do capítulo 2, ele vai falar sobre espíritos. E mais à frente ele vai desencadear uma série de elementos que trazem a seriedade de uma reunião mediúnica. Então, se vocês notarem, no capítulo 2, Kardec ele vai fazer toda uma linha de raciocínio, uma linha do tempo, vamos dizer assim, dentro do pensamento que ele quer construir. Ele começou falando das observações preliminares, falou um pouco dos espíritos, falou das observações preliminares, e agora ele vai falar um pouco sobre os espíritos, e aí ele vai trazer mais informações sobre reuniões mediúnicas, identificação da mensagem, dos espíritos que estão por trás. No item 7, ele fala o seguinte: os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação. Porém, as almas despidas de seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. E no item 9 ele continua: quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo invólucro, um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo, e o outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. O que ele quer dizer aqui, né? Os espíritos nada mais são do que aquelas almas, né, que estavam encarnadas, que em um determinado momento estavam aqui conosco e que já deixaram o plano material, já se desfizeram desse invólucro que é chamado corpo,
já se desfizeram do corpo material e já estão no mundo espiritual. Os espíritos nada mais são do que essas pessoas que conviveram aqui com a gente, ou que conviveram antes de nós, enfim, né? E aí ele faz aqui uma analogia do corpo como uma roupa, né? Então, quando a gente retira essa roupa, que é material, né, a matéria, então sobraria então a nossa vida espiritual. E o nosso corpo é como essa roupa. E no item 11 ele continua: quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona. E isso se designa pelo nome de morte. Então, quando chega o momento em que esse corpo ele já não pode mais funcionar, né? A gente sabe que o corpo físico ele tem um tempo de duração, de validade, vamos dizer assim, porque ele vai se desfazendo, né? A gente nasce, a gente tem a saúde, a gente tem toda a plenitude, toda a vitalidade, e aos poucos, em algum momento, vamos perdendo essa vitalidade. E aí, quando esse corpo perde a vitalidade e sucumbe, ele então se designa pelo nome de morte, né, que nós conhecemos. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal que a alma abandona. Então é o momento de tirar aquela roupa, que é o nosso corpo, e ficar o espírito. E ele continua, ele até fala que como faz a borboleta, né? A borboleta, ela entra lá no casulo, a borboleta não, a lagarta entra lá no casulo dela, passa por aquele tempo de transformação e ela sai uma borboleta. Então é um exemplo que ele traz para tentar materializar a ideia para a gente de como é esse envoltório corporal que nós deixamos. Então a borboleta sai do casulo, ela deixa aquele corpo, entre aspas, né, que era o casulo onde ela ficou fazendo a transformação dela, e deixa esse corpo e vai embora e vai viver como uma borboleta. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. E uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. E é por isso que a gente precisa pensar no fenômeno morte, né, com naturalidade. Nós que estamos aqui estudando o Espiritismo, tendemos a pensar com mais naturalidade sobre esse momento da morte, sobre o que é a morte. Lógico que não é fácil, né? Porque aí são entes queridos, são pessoas que amamos, que vão nos deixar do convívio diário, daquele momento diário que estamos aqui na Terra. Mas não é uma situação em que somos abandonados. Na verdade, eles vão para um outro plano, que em algum momento nós iremos também, que não sabemos quando. E é apenas o nosso corpo que está deixando o nosso mundo material e passando para o mundo espiritual, que é lá sim eterno, e que lá é o momento onde nós realmente, né, nossa casa é o mundo espiritual. Estamos aqui como uma transição porque precisamos passar pela vida material para a gente conseguir passar pelas provas, as expiações e fazer o nosso progresso, né? E por que fazia sofrer? Por que desse sofrimento aqui na Terra, né? Porque é aqui que nós passamos pelas provas, pelas expiações que são necessárias ao nosso progresso material. É mais difícil estar encarnado, e é por isso que aqui a gente progride mais rapidamente, porque quando nós estamos aqui, nós passamos pelo esquecimento, pelas dificuldades do mundo material. Então aqui a gente tem a chance de um progresso mais rápido, de acordo com as nossas reações a cada prova que a gente passa. E já no mundo espiritual, nós estamos libertos desse corpo, a gente progride, mas a gente não passa pelas provas que passaríamos aqui na Terra. Por isso que é importante vir para a Terra, para a gente conseguir um progresso mais rápido. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. E aí, com o desprendimento, né, do nosso corpo material, é possível ver e sentir coisas que, quando encarnados, nós não conseguíamos ver nem sentir por conta de limitações físicas. E aí é muito interessante
um exemplo, né, conversando aqui com outras pessoas no centro espírita que frequento aqui na cidade que eu moro, e aí me falaram isso, eu achei realmente bem pertinente. É como você explicar as cores para uma pessoa que é cega. Nós temos uma limitação física de ver diversas situações, de sentir diversas situações enquanto encarnados. Mas no mundo espiritual essa limitação acaba, né? É a mesma coisa que você tentar explicar o rosa, o azul, o vermelho para uma pessoa que não tem conhecimento, que nunca conseguiu enxergar as cores. É a mesma coisa. Então, quando a gente se desprende do nosso corpo material, a gente consegue sentir coisas e ver coisas muito mais do que a gente consegue ver aqui. E aí Kardec continua falando da comunicação com o mundo invisível. Entendendo que os espíritos existem, né, ele quer falar então, quer saber, né, se é possível que eles se comuniquem. E aí o item vai falar um pouquinho sobre essa comunicação, porque sim, é possível a comunicação. Desde o início a gente está falando, né, que não tem como você chegar e solicitar uma comunicação, porque você pode ser atendido como pode não ser atendido. Então a comunicação existe sim, mas Kardec vai falar um pouco sobre essa comunicação. E aí no item 22 ele fala: sendo admitidas a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, o espiritismo reduz-se a uma só questão principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? E aí, essa possibilidade ela foi demonstrada pela experiência, fazendo cessar as dúvidas sobre o futuro. O espiritismo é um poderoso elemento de moralização. Por quê? Porque quando a gente não tem mais dúvida sobre o futuro, a gente passa então a policiar os nossos atos, a perceber as nossas atitudes. E aí por isso então que ele vira um poderoso elemento de moralização, porque a gente passa a pensar que o ato que eu cometo aqui, o que vai me causar lá na frente? Então, peraí, então eu tenho que ter cuidado com o que eu vou fazer. No item 26, ele fala que os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes. Às vezes, os espíritos se manifestam espontaneamente por pancadas e ruídos, tal como nós, quando batemos para avisar que alguém está à porta. Então, os espíritos eles podem se manifestar com batidas, né, com pancadas. Vide os fenômenos das mesas girantes, né, quando tudo começou, né, a ser falado. Então era assim que se começou, porque naquela época era a forma possível de se demonstrar o espiritismo, de se passar uma mensagem. Alguns não se limitam a ruídos moderados, produzem estrondos, feito louças que se quebram, caindo, portas que se abrem e fecham, móveis lançados ao chão, e chegam até mesmo a causar uma perturbação real e verdadeiros estragos. E isso sim pode acontecer, né? Quando toda a coletividade que está envolvida ali não tem esse controle, não está conseguindo manter um controle ali dos pensamentos, né? Isso pode acontecer. A evidência permanente e geral de espíritos é muito rara, ou seja, você ver espíritos de forma permanente e a todo momento e tudo, né? Porque é certo dizer que onde nós estamos tem espíritos, estamos cercados de espíritos nesse momento, mas a gente não consegue vê-los. E a evidência geral, ou seja, ver todos os espíritos que estão por aqui e permanentemente, é muito raro. Porém, as aparições isoladas são frequentes, sobretudo em ocasiões de morte. Ou seja, não necessariamente o médium vai ter o dom da vidência. Por vezes, o espírito se faz visível para uma determinada pessoa. Por vezes, ele não tem aquele dom da vidência. Mas aquela pessoa encarnada, ela precisa ver aquele espírito. Ele se faz presente, ele se permite ser visto, tá? Outrora consideravam tais fatos como sobrenaturais e maravilhosos e os atribuíam à magia e à feitiçaria. Hoje os incrédulos os classificam como um produto da imaginação.
Desde que, porém, a ciência espírita nos forneceu meios de explicá-los, ficou-se sabendo como eles se produzem e que pertencem à classe dos fenômenos naturais. E o que isso quer dizer? Né? Antes, isso é feitiçaria, a gente não sabe o que é. Se você não sabe o que é, o que gera aquele evento, você vai dizer que é magia. É magia, é feitiçaria, né? Mas hoje nós temos o espiritismo que nos explica, inclusive com base científica, né? E aí ele então explica como esses fenômenos se produzem. Então a gente consegue perceber que são fenômenos naturais, que utilizam dos meios permitidos, né? Porque dentro das leis de Deus, para que aqueles fenômenos aconteçam. Não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente quando ele se quer manifestar, o espírito serve do corpo do médium. E aí, nesse momento, quando ele precisa se manifestar e ele não consegue, né, porque ele é um espírito, ele não consegue se manifestar de forma sozinha, ele então utiliza o corpo do médium, né, utiliza-se de um médium para que ele consiga dar a mensagem, passar aquilo que ele precisa passar. Aí, então, continuando essa linha de raciocínio, a gente entra no outro item do capítulo 2, que é o item dos médiums, né? Que aí Kardec fala um pouco sobre os médiums. Os médiums apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para a obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Não devemos esperar do médium aquilo que está fora dos limites da faculdade dele, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o médium ele tem diversas faculdades. Pode ter uma ou mais, né? Ele pode ter a vidência, ele pode ser um médium de efeitos físicos, pode ser os dois juntos, ou ele pode não ter nenhum dos dois, mas ele não vai conseguir atuar fora daquele limite que foi concedido. Então, se na programação dele está que ele é um médium que vai ter a vidência, mas ele quer muito atuar com outro tipo de mediunidade, ele não vai conseguir porque está fora dos limites, está fora daquilo que foi programado para que ele pudesse exercer quando estivesse aqui no mundo material. O médium não tem mais que a faculdade de poder se comunicar, mas a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se estes não quiserem manifestar-se, aquele nada obterá. Será qual instrumento sem músico que o toque. Então, não adianta. Ele pode ter o dom, ele pode ter aquela faculdade, mas se não houver o espírito ali por trás que queira se manifestar, ele não vai conseguir. É como uma pessoa que compra um violão e não vai tocar. O violão vai ficar parado ali, ele não vai ser tocado. Então, o médium ele pode ter muita vontade, mas de repente não é o tempo, não é a hora, não é através dele que o espírito vai vir dar a mensagem. Então, não adianta, ele pode querer muito, mas se não for da vontade dos espíritos, ele não vai conseguir exercer aquela faculdade. Óbvio que aí a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que analisar a mensagem, porque às vezes aquele médium ele quer tanto, de qualquer forma, passar uma mensagem, eu quero muito exercer a minha faculdade, e aí ele não consegue filtrar as mensagens que ele recebe. E ele pode receber mensagens erradas, mensagens que estão ali apenas, espíritos que estão apenas para brincar, para zombar, né, para mexer com outras pessoas que estão encarnadas. Então, isso tudo tem que ser analisado, né, o teor da mensagem. Até porque, como eu falei antes, né, aqui a gente tem que pensar que vem a comunicação de lá para cá, e não a nossa vontade, porque os espíritos não vão se submeter à nossa vontade, né? Daí, quando a gente pensa nisso, a gente continua a linha de raciocínio de Kardec, que ele entra nas qualidades dos médiuns. Ele fala aqui sobre a qualidade dos médiuns para servirem como essa ponte de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Aí no item 79, ele começa assim: a faculdade mediúnica
é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se nos mostra desenvolvida tanto nos mais dignos quanto nos mais indignos. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que todos são capazes de receber mensagens e de transmitir mensagens. Mas um cuidado precisa ser observado. Se qualquer um possui faculdades mediúnicas, a mensagem pode ser para o bem ou para o mal. Então, todo mundo é capaz de receber uma mensagem, de transmitir uma mensagem. Todos nós somos capazes. Mas, quando a gente recebe essa mensagem, a gente precisa analisar. Que tipo de mensagem é essa? Qual é o teor dessa mensagem? O que ela fala e que ensinamento ela traz? Porque ele continua. A boa ou má qualidade de um médium não deve ser julgada pela facilidade com que ele obtém comunicações, mas por sua aptidão em recebê-las, boas, e em não ser ludibriados pelos espíritos levianos e enganadores. Então a gente pode achar assim, nossa, esse médium é muito bom. Ele sempre recebe comunicações, sempre recebe uma mensagem. Mas e que mensagem foi aquela? Porque a boa ou má qualidade daquele médium não está nessa facilidade de receber. Às vezes o médium pode ter dificuldade, demorar muito para receber uma mensagem, mas aquela mensagem ser uma mensagem de qualidade, ser uma mensagem realmente boa. Então a gente precisa parar para fazer essa análise, né? A análise de onde está essa aptidão, onde está essa verdadeira qualidade. Está na mensagem, está no teor daquela mensagem. Uma mediunidade bem desenvolvida, ela não quer dizer, então, que aquele médium sintoniza só com espíritos bons. Lembrem sempre disso, tá? No item 88, ele fala assim: como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal, e da qual se pode abusar. Seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Essa, né, a mediunidade, ela é um dom, ela é uma faculdade, vamos dizer assim, que a gente tem que saber como usar. Ela é um dom que a gente precisa saber como empregar esse dom, porque nós podemos empregar para as duas formas, tanto fazendo bem para o próximo quanto fazendo mal. E aí essa escolha é nossa. E quando a gente faz essa escolha errada, somos nós quem respondemos depois. E isso faz o link com o próximo item, que Kardec fala sobre o charlatanismo. No item 89, certas manifestações espíritas facilmente se prestam à imitação. Daí ele continua: quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão, distingue facilmente a imitação da realidade. Além disso, aquela nunca pode ser completa e só ilude o ignorante, incapaz de distinguir as diferenciações características do fenômeno verdadeiro. Aqui a gente começa a falar sobre o método de investigação de Kardec, sobre a forma como ele trabalhou incansavelmente para decifrar todas as mensagens que foram recebidas. Kardec, ele usou um método, né, um método científico de investigação. Por quê? Porque ali tinham diversas mensagens e ele precisava filtrar aquelas mensagens e saber efetivamente as mensagens boas e sérias das mensagens que eram brincadeiras, que não se podia levar em consideração porque elas estavam ali para bagunçar, né? Eram espíritos que estavam ali para brincar, para causar problemas, né? Então ele incansavelmente trabalhou nessas mensagens. No Livro dos Espíritos nós vemos perguntas muito parecidas, né? E respostas, inclusive falando, nós já falamos em outra oportunidade sobre isso e reitera aquilo que foi falado. Por quê? Porque Kardec foi incansável para descobrir se aquela mensagem ali era uma mensagem boa e uma mensagem verdadeira. No item 91 ele fala: só o estudo e a experiência lhes poderão fornecer os meios de se certificarem da realidade dos fatos. A melhor garantia que podem ter está no desinteresse absoluto e na probidade do médium. E aí ele finaliza
Se a tentação do lucro pode excitar a fraude, o bom senso diz que o charlatanismo não se mostra onde nada tem a ganhar. O que ele quer dizer aqui nesse item 91 aqui, né? Que a gente fala a gente tem que entender qual é a mensagem, o teor da mensagem, fazer um filtro e conseguir diferenciar a mensagem boa da mensagem ruim, né? Aquela mensagem que realmente veio de espíritos bons, espíritos sérios que estão aqui para nos auxiliar. Ou mensagens que são apenas para brincar, iludir, né? Enganar. Mas para a gente conseguir isso, a gente tem que estudar. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando, estamos nos propondo a estudar e passar uma parte do nosso tempo assistindo uma palestra. Nós temos que, sim, fazer os estudos na nossa casa espírita, frequentar os estudos, o estudo dos livros, o aprofundamento. É só esse estudo e a experiência que a gente vai conseguir perceber. E aí, por que essa experiência? Porque a gente pode estudar, mas ainda assim, na hora que a gente chega na hora prática, né, no momento da prática, a gente fica em dúvida. Porque às vezes a mensagem é tão corretinha que a gente fica, nossa, e agora? E aí? O que é uma mensagem boa ou não é? Então é só o estudo e a experiência que vão conseguir nos auxiliar nisso. E como ele finaliza, né, que não tem como, que o charlatanismo, ele não fica se ele não tem nada a ganhar. Então, se ali tem um médium charlatão ou um espírito que está querendo zombar e aproveitando desse médium charlatão, ele tem que ganhar alguma coisa com aquilo. Se ele não ganha, então a gente já começa a verificar que pode ser que a mensagem ali seja boa. Porque a partir do momento que ele ganha algo, que ele tem algum tipo de benefício, de proveito com aquilo ali que ele está fazendo, né? Aí o bom senso diz o que pra gente? Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Porque pelo espiritismo que a gente tem conhecimento, porque eu estudo, né? A gente vai falar assim, no estudo que eu faço lá na casa espírita, eu sei que a gente não pode fazer dessa forma. Então, a gente já rechaça aquela mensagem. E aí, vocês podem perguntar assim, mas não seria importante saber quem nos trouxe determinada mensagem? E Kardec pensou nisso. E ele trouxe um item sobre a identidade dos espíritos, lá a partir do número 94. No meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade. Não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. De onde a gente conclui que devemos abster-nos de crer de modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas dos espíritos. E o que quer dizer com isso? É só a gente olhar à nossa volta. Quantas mensagens a gente não vê aí? Mensagem de Chico Xavier, mensagem de Bezerra de Menezes, mensagem de não sei quem. Quantas mensagens a gente não recebe por aí? E aí a gente fica assim, nossa, a pessoa recebeu uma mensagem, aquele médium recebeu uma mensagem de Bezerra de Menezes, nossa, será? Daí volto a falar lá sobre o estudo e a experiência, para a gente analisar a mensagem, né? Analisar aquilo que foi falado. Então a gente não pode acreditar de forma absoluta na identidade daquele espírito, daquilo que foi falado foi com certeza, porque se ele se identificou como Bezerra, é Bezerra. Não pode. Eles podem tomar o de um espírito conhecido da mesma categoria da sua, de modo que se um espírito se comunicar com o nome de Pedro, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo que levou esse nome. Mas pode ser um outro espírito da mesma ordem e que é um enviado dele, né? Então, assim, pode não ser aquele espírito específico, mas pode ser um espírito que atua ali com ele, né? Com aquele espírito, e que venha que seja um enviado dele para passar aquela mensagem. E quando isso acontece, a gente consegue perceber pelo teor da mensagem. A questão da identidade, ela é inteiramente secundária. Kardec fala, ela é inteiramente secundária. E seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza do ensino. E se é bom ou mal,
digno ou indigno do personagem, né, daquele espírito que assina, e se esse espírito ele realmente assinaria aquela mensagem ou se ele repeliria aquela mensagem. É aí que a gente tem que pensar. Então tem os passos para a gente olhar aquela mensagem e perceber se de fato foi aquele espírito ou algum enviado dele, né, que deu aquela mensagem. A gente precisa analisar, né, bem os detalhes ali para a gente saber. Mas essa questão ela é secundária. O que importa é o teor da mensagem. Se foi assinado por A, por B ou por C, ela é secundária. A gente precisa focar no teor, no que ensinamento aquela mensagem trouxe, né? E aí a identidade, né, ela não é importante. Em muitas situações ela pode até atrapalhar. Por quê? Porque pegar um médium vaidoso, e aí ele pode deixar-se levar por essa vaidade dele, né, e acabar trazendo espíritos que se dizem tais espíritos, né, elevados e que não são, mas que eles gostam de mexer com aquela vaidade do médium, dizendo que são o A, o B ou o C. E aí, para finalizar, Kardec fala sobre as consequências do espiritismo. O que ele quer dizer aqui? Para que, afinal, serve o estudo do espiritismo? E aí ele fala bem claro, para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Então a gente tem o mundo espiritual provado de forma material com o espiritismo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem, acabrunhado nesta vida pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê senão na morte o termo dos seus sofrimentos. O que ele quer dizer aqui? Como ele não sabe o que vai acontecer no futuro, ele tem dúvidas do que pode acontecer no futuro, ele então entende que a morte pode ser o término do sofrimento material dele. Eu estou aqui, eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldades, necessidades, então eu não quero mais viver aqui porque acabou. Quando eu morrer vai acabar tudo. E aí não é isso. Então quando o espiritismo traz essa mensagem de uma existência de um mundo espiritual, essa consequência, a gente então pensa no futuro. Ok, se eu acho que termina aqui, eu não tenho uma visão de futuro, mas a partir do momento que eu sei que existe um futuro, não vai terminar aqui. E eu vou continuar depois, então o meu sofrimento pode até piorar se eu fizer algo errado. Sem a vida futura, a atual se torna para o homem a coisa capital, o único objeto de suas preocupações, ao qual ele tudo subordina e por isso ele quer gozar a todo custo. O que ele vai fazer? Não tem outra vida, é aquele bordão que muitas pessoas falam, né? Ah, só se vive uma vez. E a gente sabe que não. Então, se só se vive uma vez, vamos fazer tudo o que a gente quer fazer agora. E não é bem assim. A certeza da vida futura e de suas consequências muda-lhe totalmente a ordem das ideias e lhe faz ver as coisas por outro prisma. É um véu que se levanta descobrindo imenso e esplêndido horizonte. A gente retira esse véu da nossa frente e percebe que tem muito caminho ainda, tem muita coisa ainda pela frente. E para finalizar, o último parágrafo que ele traz é o seguinte: o espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual. Ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-os dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Então aqui o espiritismo ele não inventou os espíritos, né? Ele apenas mostrou pra gente, né, que existem os espíritos, que existe uma outra vida, uma vida no mundo espiritual que continua quando termina a nossa vida material, né? E o espiritismo prova essas vidas, essa continuação, essa continuidade da vida no mundo espiritual. E aí, pensando então nisso, né, essa foi a maior consequência do espiritismo, né? Foi o que ele mais trouxe pra gente aqui de conhecimento, né? Que é provar o mundo espiritual com formas materiais. Bom, eu espero então ter aqui auxiliado a todo mundo que assistiu, que a gente possa então refletir mais sobre esse assunto, o teor das mensagens, a mediunidade, os médiuns, os cuidados que nós devemos ter
e principalmente sempre focando nesse caminho, né, de entender que a vida não vai terminar aqui nesse momento quando a gente sai do mundo material. Existe um mundo espiritual onde a gente continua a nossa vida. Eu agradeço por ficarem até o final aqui comigo, agradeço pelo convite mais uma vez, estou sempre à disposição para outros momentos, né, para a gente trazer outras reflexões em outros momentos. E para finalizar, como sempre fazemos, vou fazer a prece de encerramento, desejando a todos que tenham um ótimo dia, ótimos dias daqui para frente e que possamos nos ver em mais algum outro momento. Então nós vamos fechar os nossos olhos, agradecer por esse momento que ficamos juntos, por esses minutos aqui, partilhando um pouco do conhecimento e que possamos colocar em prática todos os nossos aprendizados, tudo que nós aprendemos e entendemos diariamente com o Espiritismo, que possamos sempre estudar para fazer o melhor durante o nosso momento aqui na nossa vida material. Muito obrigada por tudo, que assim seja.